tranquilidade, né? Vai ser uma reunião um pouco diferente, vai ser com a psicóloga Estela, ela vai se apresentar para vocês, tá? Porque o que acontece? Às vezes a gente fica com a criança e não sabe como agir. Será que eu estou agindo certo? Será que eu estou agindo errado? Então ela vai conversar um pouquinho com vocês e depois vocês vão aí pensando, depois de todo o questionamento que vocês tiverem, ela vai tirar a dúvida de vocês mais no final, tá bom? Boa noite a todos. Eu sou a psicóloga Estela e vim falar com vocês sobre limites, conversar um pouquinho. Ao final, então, eu vou estar aberta para as perguntas, né? Então, daí a gente pode conversar sobre esse assunto. Que eu acho que é um assunto que hoje em dia gera muitas dúvidas, principalmente, né, com relação a como dar os limites, se está fazendo certo ou errado, né? Então, antes de começar a palestra, eu queria parabenizar vocês por estarem aqui hoje, porque eu sei que é difícil, todo mundo trabalha em casa ou fora, e é cansativo, a gente está à noite, mas se vocês estão aqui, então que vocês estão preocupados com a educação dos filhos de vocês, né? Então, parabéns já por estar aqui. Então, eu vou falar um pouquinho sobre limites. Começando, a primeira coisa que vem quando você fala em limites é a família. Porque a família é o primeiro meio da criança. Então, quando o nenenzinho nasce, ele vai começar a pertencer a uma família. Então, vai ser através da família que ele vai conhecer o que é certo e o que é errado, vai ter os valores e as regras. Por isso que a família é tão importante para a criança. Então, os familiares, né, o pai ou a mãe, são os exemplos da criança. Então, tem aqui ser mãe e ser exemplos. E geralmente exemplos bons e ruins, porque a criança está prestando atenção em tudo. Então, o que você faz, seja bom, seja ruim, você está sendo exemplo para o seu filho. Dê bons exemplos. Você é o espelho para o seu filho, por isso não minta e ensine a ele que é errado mentir. Então, porque às vezes... Que às vezes você fala pro seu filho, é errado mentir, mas aí você mente, ele vê você mentindo, então ele fica confuso, porque se você falou pra ele não mentir, mas você tá mentindo, então não pode, tem que tomar cuidado pra essas questões, né? Aí tem uma tirinha, o professor fala pro pai, o seu filho está gerando problemas na sala de aula. Aí o pai fala, ótimo, se o professor de matemática não faz isso, alguém deve fazer. Aí o professor, não é isso, meu senhor, ele agride os colegas. Aí o pai, fui eu que ensinei isso pra ele, lá em casa é assim, bateu, levou. Então o que ele aprendeu em casa, ele faz fora de casa, né? Então é difícil. Alguns motivos que hoje o assunto limites está muito em discussão. Porque as relações entre pais e filhos se modificaram. Acho que vocês devem perceber que a relação que vocês tinham com os pais de vocês é muito diferente da que vocês têm hoje com os filhos, porque muita coisa se modificou. Hoje as crianças estão muito mais próximas, né? Não existe aquela autoridade. Então isso começou a gerar dúvidas. Também, às vezes, o pai e a mãe trabalham bastante, então os pais trabalham o dia todo e se sentem culpados pela ausência. Aí, quando eles estão com os filhos, eles querem deixar fazer tudo, como uma forma de compensar esse tempo que não passou com eles. Então, isso também não pode, né? Também muitos pais trocam a prática do temos que explicar pela não podemos dizer não. Então confunde a questão da autoridade, né, que você tem que ter, com o autoritarismo, que é aquela coisa do medo que você não deve ter. Também hoje em dia, muitas crianças não têm tempo de serem crianças, de brincarem, porque hoje, com a mídia, com a televisão, com o computador, geralmente eles ultrapassam, né, o tempo certo. Então também causam algumas questões dos limites. Algumas regras de educação. Então, colocar limites é fazer a criança compreender que seus direitos terminam quando começam os direitos dos outros. Você tem que dizer sim sempre que possível, mas também tem que dizer não quando necessário. Mostrar que muitas coisas podem ser feitas, mas também outras não podem.
Também uma coisa importante é ensinar a tolerar pequenas frustrações agora, para que no futuro ele tenha maturidade e equilíbrio. Porque o que está acontecendo muito também, hoje em dia é tudo muito rápido. Então o nenê nasce, aí assim, ele chora, já amamenta. Ele sempre tá tudo de imediato, ele tem. Então ele aprende que ele vai ter sempre tudo na hora que ele quer. E isso ele não consegue lidar com as frustrações aí quando ele vai crescendo e tem que aprender a esperar, perceber que não é tudo que ele quiser naquele momento que ele vai conseguir. Também uma outra coisa é que às vezes os pais dão uma bronca, aquele momento de nervosismo, brigam com os filhos, exageram, aí se sentem culpados. Mas é normal, todo mundo erra, então é importante também pedir desculpa. Se vê que exagerou, né, vai pedir desculpa para o filho, porque ele também vai aprender com o seu ato que você errou e que todo mundo erra, mas que pede desculpa, né? Aí uma coisa também legal a gente educa pela ação, não pelo sermão. Então não adianta ficar falando se mostra outra coisa, né? Os principais erros apontados, né, de maneira geral na educação. Então, criança que tem problema com comida, não só come, tem muita restrição. Criar um cardápio especial, então só colocar o que ela come. Então se ela só gosta disso, só vou dar isso. Mas ela nunca vai aprender a comer outras coisas. Ela vai se acostumar a só comer aquilo. Ceder aos ataques de birra. Eu vou falar depois um pouquinho mais sobre as birras, mas é muito importante não ceder aos ataques de birra. Quando a criança faz birra, porque se você cede uma vez, ela aprendeu que ela vai fazer isso sempre e vai conseguir o que ela tem. Então tem que ficar muito atento. Também explicar isso demais. Principalmente criança pequenininha, chega uma hora que ela nem entende mais o que você fala. Então você tem que tentar ser bem sucinta, bem assim, frases curtas, objetiva, falando mesmo, dando a ordem, o que você quer. Tomar cuidado para não ficar falando muito, que daí ela não vai entender. Ter muitas atividades das crianças, então a criança fica muito cansada, ou não poder brincar, que é super importante. A coisa de comprar muita coisa, então desde pequeno incentivar esse consumismo. Medicar os filhos por conta própria, que todo mundo sabe que é super errado. E aí tem duas sobre comportamento, que acontece muito. Acreditar que eles não estão prestando atenção nas conversas dos adultos, que às vezes acontece assim. A criança está vendo TV na sala, aí você está conversando com outro adulto. Aí porque ela está prestando atenção, porque ela está brincando, você acha que ela não está escutando. Aí você fala de um monte de assuntos, às vezes até dela, ou de assuntos que ela não pode escutar, que são coisas de adulto, porque ela não está prestando atenção, mas ela está prestando atenção. Tem que tomar muito cuidado com isso. E também achar que eles não entendem o que os pais dizem por serem pequenos. Mesma coisa, às vezes ele está lá junto no carro, ou mesmo do seu lado, você vê que ele está lá, mas você acha, é pequeno, não posso falar de qualquer coisa que ele não vai entender. Às vezes a criança assim nem fala, mas já está entendendo tudo, então toma muito cuidado. Às vezes até para as professoras, vai quando chega na escola, fala, ele fez isso, toma cuidado, mas ele está prestando atenção, ele está presente. Responsabilidade, uma coisa assim que também os pais têm que assumir, né? Porque assim, aquela coisa, os filhos não têm culpa de nascerem, né? Então, a partir do momento que você é pai e mãe, você tem que assumir essa responsabilidade na educação deles. E às vezes também o que acontece muito, que deixa a criança muito confusa, é os pais brigarem na frente deles, discutirem, porque às vezes até o pai ou a mãe usam a criança, falam assim, olha seu pai fez isso, olha sua mãe, e a criança fica dividida, não entende nada, então também tomar cuidado com essas questões de brigar na frente da criança, discutir. Aí eu vou resumir a historinha do príncipe tirano, que é um exemplo assim, de como os pais às vezes têm boas intenções, mas acabam criando um tirano, que tinha um reino lá e o príncipe e a rainha que precisavam ter um filho para o reino continuar, né? Então eles não conseguiam, daí elas foram atrás de vários tratamentos, ela conseguiu engravidar. Só que o que eles fizeram? Desde que ele nasceu, puseram ele numa redoma de vidro e deram, assim, ele não sofreu nada e davam tudo do bom e do melhor. Então ele foi criado até os 7 anos, super protegido naquilo e tendo tudo o que queria. Aí resolveram tirá-lo quando ele tinha 7 anos.
O que aconteceu? Ele estava super mimado, ele trancou a mãe na torre, pegou a coroa do rei, dava ordem para todo mundo, porque ele nunca tinha escutado não. Se com 7 anos ele não ia obedecer ninguém. Então ele tem que tomar cuidado, que às vezes quer proteger, ou às vezes mima muito, só que daí vai causar um sofrimento muito grande para ele depois, né? Também o interesse, que é, por exemplo, nessa tirinha. Papai, aí o pai fala, agora não, garoto. Aí paizinho, agora não, garoto. Pai, agora não, garoto. Aí quando o pai, filho, agora não, velho. Então, assim, você tem que tomar cuidado, porque às vezes, assim, de tentar, eu sei que é difícil, né, ter um tempo, assim, só pra ele, mas porque é o que funciona, na verdade, é a qualidade, não a quantidade. Então, você pode, se você ficar pouco tempo com ele, mas dar atenção totalmente, brincar de alguma coisa que você gosta, conversar, tentar, né, saber da vida dele, funciona muito melhor do que às vezes você passar mais tempo e não prestar atenção, ficar vendo televisão e ele vê que você não está prestando atenção nas coisas dele. Então, quando estiver com ele, tentar ficar exclusivamente no tempo dele, para ele se sentir seguro que você está interessado na vida dele. Algumas ações assim, rolha. Então, assim, preste atenção em mim e não apenas no que estou fazendo de errado. Porque às vezes os pais têm tanta preocupação em corrigir só as coisas erradas que não se divertem com os filhos, não passam tempos bons com os filhos. Então os filhos ficam com a sensação que o pai só serve para falar o que está certo e errado. E não também aproveitar, curtir o momento. Então tentar dosar, né? Não me peça para ficar quieto quando estou com raiva. Permita que eu fale o que estou sentindo. Porque às vezes o choro, a raiva, é a maneira que a criança demonstra que ela está sofrendo, que ela está chateada. Principalmente criança pequena não sabe falar, ai, tô triste, ai, tô chateado. Então é essa forma que ela tem de mostrar que está alguma coisa acontecendo. Então se você já chega e fala, ai, não chora, ela já se sente insegura, então o ideal é você acolher para ver assim, porque você já sabe quando é choro de birra e quando é choro de uma coisa que está acontecendo. Então quando você vê que é um choro de verdade, tentar acolher, não já mandar ela ficar quieta, né? Eu já sei que errei, estou arrependido, não precisa ficar tão bravo comigo, porque também às vezes a criança faz alguma coisa e você corrige. Só que daí, ao invés de você esquecer, já corrigiu, ela já viu que estava fazendo errado, você fica insistindo nesse erro. Então, toda hora volta a falar do que ela fez de errado. Daí ela se sente, a sensação é muito ruim, assim, né? Ah, já sei que eu errei, já me arrependi, então não precisa ficar toda hora voltando nisso. E eu sei que você quer me proteger, mas eu posso tomar algumas decisões e ajudar em diversas coisas no dia a dia. Basta você me ensinar. Uma coisa legal também aos poucos é a autonomia para a criança. Que às vezes tem que ter meio paciência, né? Porque não é fácil. Por exemplo, a criança começa a aprender a amarrar o cadarço. É muito mais rápido você ir lá e amarrar do que deixar. Ou assim, ela começa a querer arrumar a cama, você incentiva ela a arrumar a cama. Vai ser aquela arrumação que não é arrumação. Mas se você já criticar ou não deixar ela fazer isso, ela nunca vai aprender e ela não vai se sentir útil. Então, aos pouquinhos, deixa ela escolher. Ah, você quer pôr a roupa vermelha ou amarela? Dá 2 opções, porque daí também ajuda ela isso na vida, né? Ela vai criando autonomia, escolha, não vai se sentir, ela vai se sentir mais útil. O que não fazer, né? Na verdade, o que não falar. Então, pare de chorar, aquela mesma coisa. Quando é sentimento verdadeiro, quando é raiva, não chegar e falar. Primeiro acolher, porque às vezes ela está sofrendo mesmo. Volte já para sua cama, isso é só um sonho. Que às vezes a criança tem pesadelo, principalmente muito pequenininha, né, com 2 anos, a imaginação é muito fértil. Então, para ela, o sonho é muito real. Não é assim? Então, se você fala assim, só foi um sonho, volte para a cama, para ela não foi só um sonho. Ela está assustada, está com medo. Então, tente primeiro acolher, acalmar e depois voltar ela para a cama. O que sempre acontece, né? Essa injeção não vai doer, ou esse remédio não é ruim. Os pais usam muito isso. Mas assim, daí o que acontece? Quando a criança toma a injeção e viu que além de doer, ela tá com choro, que ela doeu, ela se sente muito traída, porque você mentiu pra ela.
Então, assim, é muito melhor você falar, ela vai chorar, mas você falar, vai doer um pouquinho, é só uma picadinha, mas é pro seu bem e tal. Porque pelo menos você tá falando a verdade, então ela só vai chorar pela dor e vai esquecer, e não vai se sentir traída por você. Você não aprende nada direito. Também toma cuidado com questões assim, você é burro, você não aprende nada direito, porque mexe muito com a autoestima dela. É muito melhor você corrigir o comportamento. Então assim, o quarto tá bagunçado, então não é uma coisa dela, porque ela vai lá, arruma o quarto, resolveu. Então tenta evitar, você é burro, você é, né, coisas assim, porque daí mexe muito com a autoestima dela. Se você não me obedecer, eu vou embora. A outra coisa, assim, muito utilizada, só que essa questão de abandono, de ir embora, também deixa a criança muito com medo, assim. Então, tente não usar essas questões de medo, que deixam que a criança castiga, assim, de medo. Porque isso não vai funcionar. Ela não pode te obedecer por medo, e sim reconhecer sua autoridade. Então, como agir? Procure ser sempre claro, tranquilo e firme ao explicar qualquer coisa para uma criança. Também, uma coisa que funciona muito, procure fazer entender como as outras pessoas se sentem quando ela age de maneira inconveniente. Então, às vezes, por exemplo, ela bateu no amiguinho, daí se ela conseguir se colocar no lugar do amiguinho, às vezes é mais fácil para ela entender o que ela fez. Tipo, se seu amigo batesse em você, você ia gostar? Então, daí ela percebe o que ela fez de errado. Então, tentar fazer isso. Também demonstrar que você não gostou do comportamento, mas do quanto gosta dela. Então, é isso que eu falei. Criticar sempre o comportamento, mas sempre dá segurança que você gosta dela. Você só quer corrigir o que ela fez de errado. Então, as crianças precisam de liberdade conduzida, ou seja, de limites, e sempre os adultos no comando. Também tem que sempre ficar atenta à idade e ao desenvolvimento da criança, para não aplicar, por exemplo, um castigo muito assim que não tem nada a ver com a idade. Então você tem que sempre estar nesse equilíbrio, né? E também uma coisa que é importante na educação. Às vezes o pai e a mãe, ou assim, às vezes ela fica com a avó, com a tia, com a vizinha, e eles não combinam as regras. Aí é uma confusão, a criança não vai respeitar mesmo ninguém. Porque, por exemplo, assim, um fala, você pode dormir tal hora, o outro fala, não, o outro sim. Então, antes de chegar na criança, o pai e a mãe já devem combinar o que pode, o que não pode, para daí, quando precisar, ela ter essa segurança de um não. Posso dormir na casa do vizinho? Um fala sim, outro não. Como que ela vai, entendeu? Seu pai, sua mãe, aí não funciona mesmo, né? Quando a criança não te olha nos olhos, geralmente significa que ela está com vergonha. Então, e geralmente quando é pequenininha ela faz isso porque ela fez alguma coisa errada e é um jeito dela se esconder. Então você tem que tentar apontar o que ela fez errado, assim. Ela desenhou na parede, então você tem que falar, nós não desenhamos na parede. E também tentar fazer ela consertar, vamos limpar junto, para ela aprender que não pode desenhar e também corrigir esse erro, né? Às vezes a criança quer levar um monte de brinquedo para dormir com ela. Leva a casa inteira para dormir. Muitas vezes é porque ela tem medo, que é essa fase dos pesadelos, principalmente se ela está tendo, ela quer segurança para quando ela acorde no meio da noite, ela tenha os bichinhos, os brinquedos que dão essa segurança para ela. Então, às vezes deixar, né? Não precisa, né? Se ela quiser vários que você não queira, mas se não acordar, então você pode escolher 3 para levar, para te dar mais segurança. Também assim, quando ela tem pesadelo, não falar, ou quando ela vê monstros no armário, chegar e abrir o armário e falar, não tem monstro nenhum, tá vendo? Porque isso não vai mudar pra ela vai achar que ela enxerga o monstro e você não enxerga, então não ajudou. Às vezes ela cobre a cabeça quando conhece alguém novo, chega num lugar, ela se esconde atrás de você. Geralmente acontece muito com crianças tímidas e também assim, é igual adulto. Quando chega num lugar
e tem um monte de gente desconhecida, acho que todo mundo fica meio, né, desconfortável. Então a criança também, só que ela não consegue falar. Então vai aos pouquinhos, você deixa ela um pouquinho ver, reconhecer o lugar, né? Não força ela cumprimentar todo mundo já quando chega, respeitar esse tempo dela. Isso acontece muito quando a criança está tirando a fralda, né? Que ela começa a se esconder atrás dos móveis quando ela tem vontade de fazer cocô. Porque daí, mas assim, tem criança que tem isso, é até bom, porque ela está dizendo que está chegando a hora dela tirar a fralda, que ela já sabe quando ela faz e ela já percebeu que todo mundo vai num lugar discreto, tipo, quer privacidade para esse momento, né? Então é até, assim, as crianças que têm isso, é até fácil tirar a fralda, já tentando levar ela pro banheiro, assim, então por que você não, ao invés de você ir atrás do móvel, você não vai no banheiro, e aí começar, né, incentivá-la nesse momento. Também, às vezes, acontece da criança ser super calminha, todo mundo, e de repente começa a ter um monte de comportamento, assim, de jogar, bater, quebrar brinquedos, daí um monte de mãe fala, nossa, ela era um anjinho, o que está acontecendo? É que tem uma fase, assim, da criança, que às vezes ela só está querendo dizer que ou ela está entediada, ou ela está cansada, ou que ela quer atenção. Então, às vezes, só de você entreter com alguma coisa, ou mudar do lugar, dar um pouquinho de atenção, ela já para de fazer o escândalo. O que você tem que tomar cuidado é só de ensinar ela que não é que ela está conseguindo isso porque ela está fazendo escândalo, né? Senão ela sempre vai continuar fazendo escândalo. Uma outra coisa também comum é quando você começa a fazer alguma coisa, vai lavar louça, vai fazer alguma atividade, e aí a criança chega e quer atenção naquele momento. Mas isso vem muito desse negócio da frustração, porque como ela aprendeu que ela tem tudo que ela quer desde bebezinho, né? Então ela acha que ela quer aquela coisa, você tem que parar, por exemplo, ela quer uma madeira. Se você está fazendo uma atividade, você tem que parar de fazer aquilo para dar uma madeira para ela. Então aos poucos ela tem que perceber que não, tem que falar, eu vou te dar uma madeira, mas quando eu terminar de fazer o que eu tô fazendo, para ela ir acostumando a esperar e que ela não vai ter tudo sempre quando ela quiser, né? E tem uma fase também que algumas crianças têm, que qualquer criança que chega perto da mãe ou do pai faz um escândalo, falando que a mãe é dela, não deixa a mãe conversar de jeito nenhum. Se é uma coisa de repente, pode ser que ela esteja sentindo falta de você, assim, que se mudou alguma rotina, se está ficando menos tempo com ela tá sentindo essa falta. Ou às vezes quando chega o irmãozinho, então também é um jeito dela mostrar que ela tá, né, que ela tá querendo você. Então, assim, aos pouquinhos você tem que ir explicando que igual ela tem um monte de amiguinho, você também tem direito de conversar com as outras pessoas e que você sempre vai ser a mãe dela. Isso não é outra relação com as outras crianças, né? Aí as famosas birras. Então, geralmente elas acontecem por 3 motivos. Para chamar atenção, porque as crianças não se sentem suficientemente aceitas pelos outros ou porque elas não estão se sentindo compreendidas. Então, quais são as instruções quando a criança está fazendo birra? Então, ela começa aquele escândalo, aquele choro, porque ela quer alguma coisa ou porque você deu alguma ordem para ela. Então, não ceda. Então, sempre ser muito forte, porque assim, isso é lógico. Então, a criança quer ver TV no horário que você já falou que ela é para ir dormir. Ela vai começar a fazer escândalo. Se você perde a paciência, liga a TV e deixa, e ela para de fazer a birra, ela aprendeu que sempre quando ela quiser, então é muito difícil daí mudar. Então, tente não, de todo jeito, não ceder. Não alimente a birra, porque a criança às vezes é esperta. Ela começa a fazer a birra e quer conversar para ir ganhando tempo. Só que daí ela tem sua atenção, daí ela vai conseguir o que ela quer, que é a sua atenção. Então, só chegue perto dela e fale, quando você parar de chorar, a gente conversa. Ou se ela estiver batendo, quando você parar de... Para ela perceber que só quando ela parar de fazer isso, ela vai conseguir conversar com você. Culpa não. Porque às vezes é aquela birra que parece estar morrendo. Então muitas pessoas que vêm de fora acham, nossa,
criança. Mas você sabe que é um choro lá, que parece que não, na verdade é só para mesmo de atenção, de manipular. Então seja forte, não se sinta culpado por aquele choro. Também, quanto mais novo, geralmente quanto maior a birra, principalmente por causa disso, da questão de que não consegue se expressar, né? E também porque não tem muita noção de tempo. E deixa o show sem público, porque muitas vezes é aquela birra no supermercado, no shopping, quando tem um monte de gente junto, na rua. Então, assim, primeira coisa, se for um lugar que não tem perigo, deixa a criança mesmo expressar e pra ela ver que você não tá dando atenção. Agora, se é num lugar, supermercado, lógico, que ela pode se machucar ou ela pode se perder, assim, claro que você não vai deixar. Então, o ideal é você pegar a criança do jeito que ela tá e ir pra um canto que não tenha as pessoas olhando. Porque daí, geralmente, ela já vai parar de fazer porque o público saiu, né? Acabou a questão. Então, alguns exemplos. No supermercado, o que acontece muito no supermercado, primeiro assim, a criança chega lá, tem aquele monte de ofertas de alimentos. Até produto é difícil escolher o que vai comprar ou não, a criança vai querer tudo. Então, o ideal é combinar mesmo antes. Olha, a gente vai no supermercado, eu vou fazer algumas compras, você vai ter direito para a gente escolher uma coisa, seja um salgadinho, um chocolate, o que ela quiser. Aí, se ela estiver querendo mais, você tem que falar qual foi combinado. Se você não cumprir, você não vem na próxima vez. E assim, uma coisa que ajuda muito é envolver a criança nas compras, assim como sua ajudante. Então, ou no carrinho ela segura a lista, ou quando é maiorzinho vai pegando as coisas. Porque ela se sente participando, então ela evita ela ficar querendo arrumar confusão, chamar atenção, né? E também uma coisa assim, no supermercado, é cansativo, então também ver se ela não tá já com sono, cansada, daí nem levar, porque já sabe que é uma situação, né, mais estressante. Cinema, resolve assistir filme. Lugares assim que tem público, quando ela começa a fazer a birra, não adianta, você tem que sair, porque senão você vai atrapalhar as outras pessoas, né? E assim, mas evitar também antes, já leva no banheiro, né? Já compra alguma coisa pra ela comer. Situações que você já sabe que vai diminuir a chance dela começar a reclamar, né? Às vezes vai na casa de amigos, assim, que ou não tem filhos ou que as regras são diferentes e a criança começa a destruir a casa, mexer em tudo, subir no sofá. Aí, então assim também, você tem que antes explicar, falar que você vai na casa de outra pessoa, então as regras lá são diferentes, que ela não pode ficar mexendo em tudo. Aí, assim, se ela fizer, chamar atenção, chamar ela num canto, falar, e se ela continuar fazendo, vocês vão embora. Aí, ao extremo, se ela não para mesmo, pega tudo e vai embora, e daí quando chegar em casa conversa, ó, toda vez que você quiser que a gente sair, você vai querer voltar antes, porque você vai fazer isso, pra ela perceber que ela não pode ficar fazendo isso na casa dos outros, usar isso, né? Transporte tudo. Então, às vezes no ônibus ela quer correr no corredor. Então, também explicar que você vai pegar o ônibus para onde você vai, falar que é super perigoso, o ônibus está balançando, que ninguém está correndo no corredor, e também deixar ela escolher o lugar que ela quer sentar. Aí, às vezes mostrar a janela, geralmente perto da janela, mostrar as coisas lá fora, já evita que ela fique entediada. Restaurante. Então foi no lugar, ela tem que ficar sentada. Aí ela não quer ficar sentada, ela quer correr por entre as mesas. Aí então assim, primeiro assim também, antes você já leva, por exemplo, papel e giz de cera pra ela ficar desenhando, ou algum brinquedo que ela goste. Também, se ela tiver com muita fome, então alimente-a antes, porque ela não vai ficar esperando até a comida chegar. Agora, se ela não quiser de jeito nenhum, um adulto tem que pegar e dar uma voltinha, né? Enquanto a comida não chegue, pra ela também não destruir o restaurante, né? Parquinho acontece muito de brigar com o amiguinho. Então, assim, o ideal é você interferir se ela estiver batendo, né? E ir embora, falar que assim ela não vai brincar, porque desse jeito ninguém vai querer brincar com ela. E aí em casa, tentar convidar uns amiguinhos pra ir lá, pra ela se acostumar a compartilhar os brinquedos, né? E perceber o que é certo e errado. Aí eu vou falar um pouquinho dos castigos, que hoje em dia nem chamam mais castigos.
amigos, porque fica tem um